Saudações a todos e todas. Um imenso prazer estar com vocês para dar continuidade à temática Jogos, Brincadeiras e Brinquedos no curso de extensão Educação em Questão, abordagens teóricas metodológicas para a prática docente. Eu sou a professora Gisilene e hoje nós iremos dialogar um pouquinho sobre a importância desses instrumentos pedagógicos para a formação da criança, a importância da ludicidade para a formação da criança. E inicio com a seguinte indagação. Vocês, quando criança, teve no ambiente escolar o momento de brincar? Ou, se vocês observam hoje, seus filhos ou filhas, sobrinhos, tem no ambiente escolar lhe é concedido esse momento da ludicidade, a aprendizagem de forma lúdica? Começo com esta indagação. Quero que vocês escrevam lá no chat. E uma pergunta que não quero calar. É realmente muito importante na formação da criança, nós profissionais ou futuros profissionais, estarmos inseridos ou estarmos inserindo ou propiciando essas práticas de ludicidade em nossa aula, no cotidiano, na aprendizagem de nossas crianças? São respostas que eu vou trazer embasada em vários autores, né? No primeiro momento, iremos conceituar o lúdico, conceito de ludicidade. Porque esses instrumentos pedagógicos, ele está no ambiente escolar, a aprendizagem de forma lúdica. Então, vamos lá conceituar a ludicidade. A palavra lúdico, ele vem do latim, ludus, né, e significa brincar. Já no dicionário Aurélio, apresenta a palavra lúdica, lúdico, como adjetivo relativo a jogos, brinquedos e divertimentos. O lúdico ele faz parte das atividades essenciais da dinâmica humana. Ele pode ser caracterizado de forma espontânea, funcional e satisfatória. Para Lucchesi, trago para embasar, Lucchesi, que a ludicidade é um fazer humano mais amplo, que se relaciona não apenas à presença das brincadeiras ou jogos, mas também um sentimento de atitude do sujeito envolvido na ação, que se refere a um prazer de celebração em função do envolvimento genuíno com a atividade, a sensação de plenitude que acompanha as coisas significativas e verdadeiras. O lúdico ele possibilita o estudo da relação da criança com o mundo externo, com o outro, propiciando o prazer, o envolvimento. E através da atividade lúdica, a criança ela forma conceitos, né? Seleciona ideias, estabelece relações lógicas, integra percepções e, o que é mais importante, vai se socializando. Né? Pode-se definir um lúdico numa esfera educativa como por meio de jogos, danças, brinquedos, ou seja, todas as atividades que despertem prazer, que envolva a criança num todo. A ludicidade ela está presente na vida tanto da criança quanto do adulto, sendo um meio facilitador da aprendizagem. Além da diversão, a criança também proporciona também à criança a construção de conhecimentos, como já disse anteriormente, de socialização,
de comunicação. Para afirmar isso, eu trago Santos, que diz: a ludicidade é uma necessidade do ser humano. Em qualquer idade, ela não pode ser vista apenas como diversão. O envolvimento do aspecto lúdico facilita a aprendizagem, o desenvolvimento pessoal, social e também cultural. Também colabora com a boa saúde mental, ela prepara o estado interior, facilita os processos de socialização, comunicação, expressão e construção do conhecimento. Nesse sentido, ainda afirma Almeida, que diz que a ludicidade ela está presente e faz parte da vida não só da criança, mas do ser humano. O lúdico ele é um meio muito importante e sério de adquirir conhecimentos e saberes. O lúdico e a ludicidade é o momento de brincar. Ele está distante da concepção ingênua de ser apenas um passatempo. Como muitos ou alguns de vocês já ouviram dizer que no ambiente escolar, o momento de brincar é apenas um passatempo. Não é, né? É uma brincadeira banal, comum, sem sentido, né? Ou como uma diversão superficial. Não é. O momento do brincar, o momento do lúdico é uma ação essencial para a criança. Não só para a criança, mas para o adolescente, para o jovem, para o adulto. E ele aparece sempre como uma forma transacional ou convencional, direcionando a algum conhecimento que vai ser redefinido e propiciando reelaborações constantes do pensamento individual e também do pensamento coletivo. Conceituar o lúdico como formador e transformador demonstra a sua importância no desenvolvimento construtivo da criança. Quando falamos em ludicidade, lembramos da alegria da brincadeiras, lembramos da infância, da espontaneidade, e isso nos remete às cantigas de rodas, brincadeiras, né, de rua, brincadeiras de bonecas, de pipas, enfim, das invenções de faz de conta. E se lembramos no momento do brincar de tantas coisas boas assim, é porque os jogos e as brincadeiras nos permitem uma liberdade de expressão. Nos tira da situação de estresse, ele nos estimula o funcionamento psicológico, a inteligência e também nos padrões morais. E entende-se essa grande importância das brincadeiras no processo pedagógico. Nesse sentido, a importância da brincadeira para esse processo de formação da criança. Entende-se a importância desse processo para a formação da criança. A brincadeira para a criança é a melhor forma de comunicação e de relacionar-se com outras crianças. É também uma forma de experimentar o mundo, saciar uma curiosidade e aprender a vencer seus medos. Para Vygotsky, a criança se comporta além do seu comportamento diário, agindo como se fosse maior do que é e fazendo simbolicamente o que mais tarde realizará na sua vida real. Ao brincarem, as crianças elas procuram compreender o mundo e as coisas, as ações humanas a quais estão inseridos, né? E tomando consciência da realidade. E ao mesmo tempo que fazem isso, no ambiente em que vivem, elas
visualizam a possibilidade de modificar esse ambiente, modificar esta ação. Dentro desse contexto, né, a aprendizagem ela representa o desenvolvimento das funções superiores e através da apropriação, da internalização de signos e no contexto de interação. Por isso, né, ainda de acordo com o Vygotsky, né, a brincadeira, ela cria na criança uma nova forma de desejar, forma de desejo. Ela também ensina a desejar, relacionando seus desejos a um eu fictício, ao seu papel na brincadeira e suas regras. Dessa maneira, as maiores aquisições de uma criança são conseguidas no brinquedo. Aquisições que no futuro tornar-se-ão nível básico da ação real e da moralidade. Esse referido autor ele também enfatiza, né? A brincadeira cria para a criança uma zona de desenvolvimento proximal, né, que não é outra coisa senão a distância entre o nível atual, desenvolvimento, levando a capacidade de desenvolver independentemente um problema a um nível de desenvolvimento de potencial determinado através da resolução de um problema sob a orientação de um adulto ou a colaboração de uma criança que seja capaz de resolver esse problema, né? Aqui que eu trouxe para vocês. A criança, ao brincar e repetir a brincadeira, saboreia a vitória da aquisição de um novo saber, incorporando a cada novo brincar. Ela se expressa pelo ato lúdico, e é através desse ato de infância que a infância leva consigo as brincadeiras, perpetuando e renovando a cultura infantil. Segundo Maranhão, a criança, ao brincar, para a criança é muito importante e é necessário que conheçamos as necessidades do desenvolvimento infantil, a fim de proporcionar oportunidades que elas necessitam para o seu desenvolvimento. É brincando que a criança cria uma ponte entre o imaginário e o real, manipulando o real. Nós profissionais, nós temos que ter este olhar. Temos que estar atento às necessidades de cada criança, estar atento, né, e proporcionar esses momentos e proporcionar oportunidades necessárias para contribuir para o desenvolvimento dessa criança. E no desenvolvimento, o processo de desenvolvimento do pensamento, o brincar, os brinquedos, os jogos assumem a importância. Se usarmos as nossas atividades pedagógicas nas nossas práticas do cotidiano escolar. Então, isso só é possível se nós profissionais ou futuros profissionais usarmos essa prática no nosso cotidiano, no cotidiano da criança, no ambiente escolar, a aprendizagem de forma lúdica, né? Esse brincar ele possibilita a convivência entre as crianças, levando-os, né, a trocas de experiências, as diferentes experiências, as diferentes relações, né, ajudando na interação com o outro, respeitando os diferentes pontos de vista. Elas passam a pensar sobre as suas ações nas brincadeiras, né, e falarem o que sentem no momento do brincar. Eles exprimem, né, o que sentem, o que pensam. E muitas vezes também elas exprimem não só para colocar o seu posicionamento naquela brincadeira, mas também muitas vezes para
participar da brincadeira, tá? Para continuar participando da brincadeira. E elas propiciam o aprendizado, como, por exemplo, como lidar com respeito mútuo, a partilhar brinquedos, a dividir tarefas e tudo aquilo que implica numa vida coletiva, num ambiente coletivo. O brinquedo, ele tem como função... O brinquedo ele tem como função exercer um papel de mediador entre a criança e a sua cultura. Sendo assim, a confecção de brinquedos adequados às suas necessidades favorece o simbolismo, a fantasia. O brinquedo ele estimula a representação da realidade, o desenvolvimento da inteligência e adaptação ao ambiente. E através do brinquedo e da brincadeira que a criança se aproxima de conhecimentos que possibilitarão sua ação sobre o meio ao qual estão inseridos. Para Vygotsky, quando a criança brinca, a criança assimila o seu mundo, a sua maneira, sem compromisso com a realidade. A interação com o objeto não depende da natureza do objeto, mas a função que a criança lhe atribui. Olha que interessante. Então, o objeto, o brinquedo, no momento do brincar, ao qual a criança está inserido, que lhe é atribuída uma função. Kisomoto e Maranhão, eles ainda enfatizam que a criança, além do objeto, o seu primeiro brinquedo, ele utiliza como seu primeiro brinquedo o próprio corpo. Ele depois passa para a exploração de outros brinquedos. Nós podemos observar, ou alguns de vocês já observaram em alguns momentos, que a criança gesticula, faz com as mãozinhas que é um avião. Então, a partir dessa exploração, a partir desse momento, ele passa à exploração de outros objetos, de outros brinquedos, E vai estar na vida da criança este momento de criação, de exploração, a criatividade, a imaginação, E ela coloca naquele momento as suas emoções. É importante também incentivarmos as crianças a criar os seus próprios brinquedos. Quando a criança faz o seu próprio brinquedo, ela aprende a trabalhar, a transformar elementos oferecidos a eles no momento do brincar. E momentos e materiais também, e elementos fornecidos pela natureza, ou materiais já elaborados, constituindo como um novo objeto, seu instrumento para brincar. E outras vezes ela aproveita também do espaço ao qual está inserido, o ambiente que ela está inserida, ela propicia a ela a criação de imaginação, de novos brinquedos. Uma outra, às vezes, como afirma Vygotsky, trago Vygotsky novamente, com o brinquedo a criança é livre para determinar as suas próprias ações. Por outro lado, é uma liberdade ilusória, pois suas ações são subordinadas aos significados dos objetos e a criança age de acordo com eles. Já nos jogos, elas não servem apenas como fonte de diversão, mas é importante instrumento de desenvolvimento para a criança. Não só para a criança, como já disse anteriormente, mas para os jovens, para os adultos. Ele não serve só para
gastar energia, desgaste de energia, né, física, ou desgaste físico, mental, ou para entretenimento. Né? O jogo é uma atividade que favorece e incrementa o desenvolvimento físico, também o desenvolvimento cognitivo, afetivo, social. Né? O espaço do jogo ele propicia experiência e liberdade da criação, onde as crianças expressam suas emoções, as suas sensações do que está sentindo, exprimindo o que está sentindo naquele momento, né? Os pensamentos. O jogo ele mantém as relações profundas entre a criança e as faz aprender a viver, a crescer no coletivo, nas relações sociais. Nas relações sociais. Não é uma atividade isolada, é a atividade de um grupo de pessoas ao acaso. Ela reflete experiências, então no momento de brincar, ela não é um acaso. Ela reflete as experiências, os valores da comunidade, do coletivo, da criança, da qual ela estava inserida. Então ela traz para o momento do brincar esse resgate do qual ela estava inserida, né? do cotidiano da casa. De acordo com Huizinga, né, o jogo é um meio de expressão das qualidades espontâneas ou naturais da criança. No jogo, as crianças mostram suas inclinações reais. No jogo, as crianças encontram um grande campo para vivenciar de forma livre e autônoma o relacionamento social. Né, como afirma Huizinga. Então, as crianças, no momento do jogo, elas expressam essas qualidades, né, natural da criança. Temos os jogos simbólicos, né, como afirma Cunha. Os jogos simbólicos de faz de conta, o conhecimento das modalidades lúdicas garantem a aquisição de valores para a compreensão do contexto e através das observações, das manifestações lúdicas que a criança adquire potencialidades acerca do seu cotidiano. E os expõe em brincadeiras de faz de conta, desenvolvendo também o seu emocional e afetivo a partir dessas encenações. Então, os jogos simbólicos das brincadeiras de faz de contas, no momento de encenações, as crianças desenvolvem o seu lado emocional, né? Afetivo, a sua inteligência, a sua capacidade de vivenciar aquele momento de forma real. Através desses jogos simbólicos, as crianças elas criam regras, utilizando diversos objetos para representar determinadas funções de acordo com o momento. Cria normas, né, significados e funções específicas, né, para a situação que está criando ou até mesmo refletindo naquele momento, em determinado momento. O jogo está presente em tudo o que acontece no mundo. Paramos para pensar, paramos para observar, né? Superando as atividades puramente físicas ou biológicas, chegando a um determinado sentido. Então, ela não está só para o momento de jogar e aquela ânsia de ganhar, né? Ela não está para isso.
Esta é uma fase ao qual se caracteriza o nascimento, o aparecimento da linguagem. No momento que a criança brinca, ela cria, né, novas linguagens, apesar de que essa linguagem ela reaparece, né, em toda a infância, né? O jogo ele surge primeiro sob a forma de exercício simples, né, cuja sua finalidade é o próprio prazer do funcionamento. Esses exercícios eles caracterizam-se pela repetição de gesto e de movimento simples e tem o valor exploratório dentro dessa categoria. Podemos destacar os seguintes jogos: o sonoro, o visual, o tátil, olfativo, gustativo, motor e de manipulação. Este é o trazido por Vygotsky, né, ao qual ele caracteriza o funcionamento e a cada repetição de movimento simples, né, a importância que isso pode trazer para o vários desenvolvimento da criança em vários aspectos. Vamos lá. Nesta fase, a criança ela depende totalmente do adulto, né, para o seu crescimento e sua relação social. Como eu disse anteriormente, esta é uma apresentação que Vygotsky nos traz, né, do desenvolvimento proximal. Né, e nesta fase, a criança ela depende totalmente do adulto para o seu crescimento e sua relação social, que é a idade de 1 a 2 anos aproximadamente. E sendo assim, deve ser estimulada todo o tempo, de todos os modos possíveis para ter um desenvolvimento saudável e equilibrado. A criança depende de milhares de informações até a criança ela aprende milhares de informações, desde linguagem, desde as simples até as mais complexas. A perda desse período pode ser irreparável, mas quando a criança passa bem por este período, ou seja, é bem estimulada, essa criança ela alcança uma mente ativa, um corpo saudável e um atestado emocional bem equilibrado. A fase simbólica, que é de 2 a 4 anos, apresentada por Vygotsky, aproximadamente 2 a 4 anos, é uma das fases mais importantes da criança. Além dos movimentos físicos, ela passa a exercitar intencionalmente movimentos motores mais específicos, por exemplo, rasgar papel, pegar num lápis, encaixar alguns objetos em lugares, montar e desmontar coisas, entre outras, né? Ela exercita os músculos amplos e finos, intencionalmente e não somente por um pulso. Essas manifestações elas são expressões no período simbólico, brincando de casinha, motorista, cavalo de pau, enfim. Ela participa de todos os tipos de brincadeira que evidenciam esses movimentos, né, corporais, as imitações e as pequenas descobertas né, essas brincadeiras são verdadeiros estímulos ao desenvolvimento intelectual. Jogando, elas chegam a assimilar as realidades intelectuais, que sem isso elas permaneceriam exteriores à inteligência infantil. Então, esse momento, esta estimulação nesta fase, ela estimula, né, a criança a vários aspectos, né, da inteligência da criança que está lá no interior da criança.
Né? Por isso que pela própria evolução interna, os jogos das crianças se transformam pouco a pouco em construção, vão se adaptando, né? Exigindo um trabalho afetivo, né? Do professor, do profissional, do pai, tem um momento mais de estar exigindo mais, a criança exige mais esta afetividade, esse cuidado, esse trabalho, né? E essas transições, elas ocorrem, né, entre o jogo e o trabalho. Então, o trabalho propicia, né, essa transição, né, esse trabalho mais afetivo, ele contribui para a transição, né, para o... Acho que falei invertido, desculpe, eu inverti. Vamos lá. Nas classes mais pequenas, numa escola ativa, né, todas as transições espontâneas elas ocorrem entre o jogo e o trabalho, segundo Piaget. A imaginação, ela trabalha apenas com os materiais contidos na realidade. É por isso que as crianças elas necessitam de muitos mais estímulos, né? Que reforcem a estrutura, que alarguem seus horizontes. E nessa fase também predomina o egocentrismo, né? A criança ela toma para si como referência para compreender e para explicar o mundo que a cerca. Né? Sendo assim, os jogos de regras não funcionam para esta fase, pois eles ainda não conseguem perceber o ponto de vista do outro. Temos lá a fase intuitiva, que é de 4 a 6 e 7 anos, né, aproximadamente. E nessa fase, os jogos brincadeiras, né, e brinquedos, eles assumem uma serenidade absoluta na vida das crianças. É um sentido funcional, utilitário, ou seja, elas transformam o real em função das múltiplas necessidades do eu. As crianças elas adoram os jogos, onde seus corpos estejam sempre em movimento. E essa movimentação propicia, né, o crescimento físico natural e saudável, né, estimula esse desenvolvimento natural e saudável. O desenvolvimento dos movimentos, estimulando amplos, né, desenvolvimento bem amplo da criança, estimulando nos exercícios de correr, pular, subir, nadar, né, arremessar, que propicia o desenvolvimento dos movimentos finos, né, movimentos, como diz, movimentos finos, né, organização espacial ordenada, a sequência, que são bem elaboradas, que podem ser elaboradas em atividades como rasgar, rabiscar, desenhar, pintar, costurar. Então, esse desenvolvimento da coordenação motora fina, né? Amassar, modelar, que são importantes no processo de alfabetização. Também sobre o desenvolvimento mental da criança nesta fase de desenvolvimento, afirma Piaget que é uma construção contínua. Ela é comparável a um grande edifício que se torna mais sólido cada novo conhecimento. Nessa fase, a criança ela aprende muito rápido, aprende a conversar sobre situações, a linguagem verbal e a escrita ao seu redor é mais rica. Ela também se reúne com outras crianças para brincar, mas o domínio de regras mais elaboradas não é possível.
Então, nesta fase ainda não é possível uma regra mais estabelecida, né? E na fase da operação concreta, que é na fase de 6 a 8, de 11 a 12 anos. Esta fase, ela aproximadamente nesta fase escolar, onde a criança ela incorporará os conhecimentos sistematizados. Ela tomará consciência dos seus atos e despertará para um mundo novo, de cooperação com outras pessoas. Ela começa a pensar com uma lógica mais socializada. Nessa idade, a criança ela começa a entender o mundo mais objetivamente e a ter a consciência de suas ações, diferenciando o certo do errado. Nessa fase, os jogos transformam-se em construções adaptadas, né? Exigindo sempre mais trabalho efetivo, participativo no processo de aprendizagem. E começa também a sistematizar o conhecimento existente. Segundo Piaget, com 7 anos aproximadamente, a criança ela chega ao nível neurológico de maturação. Isso permite ao cérebro coordenar ao mesmo tempo inúmeras dimensões, né, dos objetos e também perceber, discriminar e relacionar centenas de detalhes visuais, auditivos e a socializá-los, né, combiná-los formando novas estruturas. A partir dessa idade, afirma Piaget, as brincadeiras e os jogos dos brinquedos, eles parecem sempre sob a forma de interação social, predominando as regras. Então, já predomina-se as regras. A fase da operação abstrata, de 11 a 12 anos para frente. A fase da adolescência. Nessa fase, os jogos são atividades, jogos, brincadeiras, atividades são adaptativas, né, ao equilíbrio físico, aperfeiçoamento, né, dos músculos, né, introduzem princípios de descobertas, de julgamentos, né, de criatividades, de criticidade, caracterizando o pensamento formal e possibilitando o surgimento de relações sociais sociais amadurecidas, né? E dentro desse contexto fica evidente de como são importantes as brincadeiras e os brinquedos para a criança, né? Do seu brincar, ele favorece o seu desenvolvimento desde muito cedo. E a pergunta que eu faço: qual é o papel do professor, do formador, do educador, do profissional nessa educação lúdica? Eu trouxe alguns pontos de suma importância para percebermos, né, a importância desse desenvolvimento desses instrumentos pedagógicos na formação da criança. O desenvolvimento das atividades lúdicas em sala de aula. Nós, profissionais ou futuros profissionais, temos que estar preparados para utilizar todos os tipos de brincadeiras. E temos que partir da realidade dos alunos, ver as necessidades, buscar alternativas de interação, respeitar a criança como um todo. E assim promover o seu desenvolvimento integral. Temos que proporcionar situações de brincar livre e também dirigida que tente atender às necessidades de aprendizagem dessas crianças. Ser competente, ser um competente investigador,
um competente observador, avaliar as atividades que estão sendo realizadas e no momento necessário intervir, né? Momento que julgar certo, intervir. E para isso nós... Acho que já falei. Para isso nós temos recursos, né, que podem ser utilizados. Temos recursos importantíssimos para propiciar a aprendizagem, né, lúdica às nossas crianças. Brincar de rodas, né? Contar historinhas infantis, brincar de teatrinhos, temos os jogos coletivos, temos as bibliotecas, temos o momento de utilização das sucatas, né, para realizar várias construções, entre outras formas, entre outros recursos que nós podemos utilizar. Né? Nesse sentido, trago algumas considerações, né, que o lúdico é um grande laboratório e que merece toda a atenção dos pais e dos educadores. E não há dúvida de que no ato de brincar, a criança ela se apropria da realidade, atribuindo-lhes significados. E é necessário que o professor, que o formador, que o profissional nesse processo de formação, né, ou no decorrer da experiência, nós obtenhamos amplas informações acerca da relevância que tem o lúdico. Né? Temos que assumir esta relevância no processo de ensino-aprendizagem. Temos que assumir que o lúdico é de suma importância para o processo de ensino-aprendizagem. Né? É isso que eu quis compartilhar com vocês, para compreendermos o quão é importante nós profissionais ou futuro profissionais termos este olhar para os instrumentos pedagógicos. É de suma importância para o desenvolvimento, que é de suma importância para o desenvolvimento da criança. Espero ter contribuído de alguma forma com vocês e quero agradecer novamente a participação de todos e todas. Até mais, até a próxima. Um abraço.